de previdência que atinge 26 milhões de brasileiros. Nós temos 5 milhões de brasileiros atingidos pelo sistema do DOAS. Nós temos 31 milhões de brasileiros utilizando a FGTS todo ano. Então nós temos milhões de brasileiros e brasileiras que melhoraram de vida. Ponto. Mas nós não avançamos em algumas coisas muito importantes. Nós não avançamos nas transformações do Poder Judiciário. Praticamente não fizemos nenhum avanço no controle externo do Poder Judiciário. Não fizemos nenhum avanço na limitação da arbitrariedade dos juízes em relação aos direitos fundamentais do cidadão e da cidadã. Nós não avançamos quase nada nisso. Nós não avançamos quase nada na democratização dos meios de comunicação. E temos situações extraordinariamente concentradas no Brasil relativamente a outros países. Nós avançamos muito pouco na efetiva transformação dos mecanismos de participação popular na gestão do Estado. Nós criamos vários, dezenas, centenas de mecanismos de participação ineficientes, ineficazes, com pouca capacidade de efetivamente influir no orçamento e influir na gestão do Estado. Nós avançamos muito pouco nos processos de distribuição de renda, melhoramos a distribuição de renda. Apesar de 2007 para cá, os índices estarem mais ou menos estáveis, mas eles não cresceram e nós avançamos, comparativamente a outros países do mundo, e nós melhoramos significativamente no longo prazo a distribuição de renda brasileira. Nós eliminamos praticamente a pobreza absoluta do país. Mas precisamos avançar mais na questão da desigualdade. E a questão da desigualdade envolve essencialmente, não é mais hoje uma questão de dentro de casa, porque as rendas aumentaram, porque as condições internas às residências da maioria dos brasileiros melhoraram. Mas é fora de casa que está o problema. Nós temos problemas na mobilidade, as pessoas levam tempo para se movimentar, nós temos problema de saneamento, nós temos problema de residência, nós temos problema no urbanos, nós temos gravíssimos problemas de segurança, nós temos problemas da sociedade, mais do que dos indivíduos. E nesse programa para tratar dos problemas da sociedade, o programa que levou a essa mudança nesses últimos 12 anos se esgotou. Objetivamente se esgotou. E nós não conseguimos avançar na formulação de novas ideias desse programa. É claro que nós conseguimos ampliar a abrangência dos direitos. A questão de gênero aumentou, as questões referentes à preferência sexual aumentaram, a própria questão racial começaram a ser tratadas, tivemos novos direitos de pessoas com exigências especiais que se colocam nessas novas realidades, mas podemos avançar muito mais. Esta agenda de aprofundamento da democracia, de efetiva redução da desigualdade, que me parece que é a agenda que nós precisamos tratar. E essa agenda, que não é uma agenda de curto prazo, é uma agenda de médio e longo prazo. O problema que nós estamos vivendo na conjuntura, no entanto, é um problema de curto prazo. E nós podemos ter respostas no curto prazo. Porque se nós não tivermos resposta para o curto prazo, nós não acumularemos força para o médio e longo prazo. Então, no curto prazo, nós estamos vivendo alguns problemas no centro da opção política feita para melhorar a distribuição de renda no país. E o centro da questão da luta pela melhoria da distribuição de renda não foi acabar com a propriedade privada, não foi a insurreição revolucionária para assumir o poder do Estado brasileiro. A opção foi usar a política pública para aumentar o salário mínimo mais do que a inflação.
foi usar a política pública para ampliar a formalização do mercado de trabalho, foi usar a política pública para expandir o acesso à educação, foi usar a política pública para expandir o acesso e a abrangência do Sistema Único de Saúde, foi usar a política pública para viabilizar o programa Minha Casa Minha Vida, foi usar a política pública para expandir os investimentos em saneamento. E essa questão pressupõe utilização de recursos fiscais. Portanto, implica em buscar recursos para pagar estas intervenções. E a crise, no curto prazo, está exatamente nesse centro dessa questão, que é quem vai pagar a conta. Por isso, como disse Zé Reinaldo, nós estamos na encruzilhada. Porque essa é a questão-chave. Quem vai pagar a conta vai ser a redução dessas atividades? Vai ser diminuir os direitos? Vai ser diminuir o acesso? Ou vai ser redefinir quem vai bancar o Estado brasileiro? E nessa questão da redefinição do Estado brasileiro, diferentemente da conjuntura anterior que nós vivemos, em que foi possível crescer todos, porque nós crescemos de baixo, e os de cima também cresceram, agora não dá mais. Taxar grandes fortunas. Agora, para crescer de baixo, tem que diminuir dos de cima. Taxar grandes fortunas. Entendeu? Tem que diminuir dos de cima. Então, você tem que, ou você expropria, ou você faz uma política fiscal que aumente a tributação sobre quem ganha mais. Então, não é justo que você não tenha tributos sobre dividendos. Não é justo que você não tenha tributos sobre ganhos do capital. Não é justo que você não tenha dividendos, não tenha impostos sobre as grandes fortunas. Não é justo que você tenha um sistema tributário brasileiro do jeito que você tem. Então, a questão tributária, me parece que no curto prazo é fundamental. E nós temos que enfrentar essa questão tributária de forma a principalidade de que quem tem que pagar mais imposto é quem ganha mais. Essa é a questão chave que nós temos que tratar do ponto de vista econômico. Porque se nós não conseguirmos fazer isso, nós vamos continuar com a crise fiscal agregada e aí vai ter corte nos gastos. O problema é que politicamente nós também avançamos. E hoje você tem uma situação política no país que o Congresso Nacional ele é muito poderoso na definição das regras. E a relação entre o Congresso Nacional e o Executivo brasileiro, que sempre foi uma negociação permanente com grandes grupos do Congresso Nacional, passou a ser cada vez mais praticamente uma negociação individual com cada parlamentar. Os partidos se pulverizaram, os partidos se desestruturaram, os interesses locais e regionais aumentaram e, portanto, você passou a ter um processo de barganha diário com o Congresso Nacional que dificulta a ação do Executivo. E aí nós vamos ver que na eleição de 2014, isso tem um papel muito importante. Porque na eleição de 2014, nós tivemos uma polarização, sim, clara, entre a presidenta Dilma e o Aécio. E essa polarização na disputa presidencial foi uma polarização política de projetos. E ficou muito claro que naquela eleição, quem ganhou a eleição, e ganhou a eleição com pouco voto em relação ao outro, mas ganhou a eleição, portanto, é legítima a presidenta Dilma manter o mandato, e nós defendemos o mandato dela, mas o programa que foi aprovado pelos eleitores brasileiros foi um programa de continuidade do processo de inclusão social e continuidade do processo de melhoria das condições de vida do nosso povo. Não foi um programa de ajuste fiscal, não foi um programa de redução desses benefícios e dessas vantagens do nosso povo. Nessa disputa nós ganhamos. Porém, nós não disputamos apenas a eleição para presidente. Nós disputamos as eleições para presidente, as eleições para os parlamentos e as eleições para governadores. E nessas duas outras eleições, nós perdemos. Nessas duas outras eleições, nós perdemos no Congresso Nacional, porque não fortalecemos as bancadas mais progressistas na eleição de deputados e senadores.
Nós tivemos uma eleição pulverizada, fizemos alianças pragmáticas e não programáticas, não viabilizamos a transformação do mecanismo de financiamento de campanha e, consequentemente, tivemos uma eleição de parlamentares mais conservadores do que antes. Diminuímos a bancada de sindicalistas, diminuímos a bancada do movimento camponês, diminuímos a bancada do movimento negro, diminuímos a bancada da representação feminina, diminuímos em geral a bancada mais progressista e aumentamos a bancada conservadora desse país. Mas, além disso, nós perdemos uma outra eleição importante, que historicamente tem um papel estabilizador na economia brasileira e na política brasileira, que é a eleição dos governadores. Porque nas alianças montadas para cada candidato a governador, nós tivemos alianças tão amplas que muitas vezes nós não conseguimos reproduzir nas eleições de governadores a hegemonia ou a grande vantagem que nós tivemos na eleição de presidente. Consequentemente, nós perdemos a capacidade de mobilização dos governadores imediatamente posterior à eleição da presidenta Dilma na condução do governo. Frente a essas duas situações eleitorais, os movimentos sociais estão, como devem ser, aliás, e como tal, pulverizados, focados e particularizados. Nós vimos aqui as discussões muito fortemente voltadas à greve das universidades, muito legítima, muito justa, mas uma das greves, um dos setores que não é o todo. Nós vimos uma discussão sobre cada categoria e cada movimento pulverizado. Falta aos movimentos sociais bandeiras e formas unificadoras que levem a uma transformação. Isso precisa do partido. Precisa do partido. Consequentemente, só para encerrar, eu acho que nós estamos numa encruzilhada sim. E nesse momento, 8 meses depois do governo da presidenta Dilma, nós temos que avançar na proposta, ao meu ver, de curto prazo. O foco tem que ser uma proposta de curto prazo, para nós termos 2 ou 3 grandes temas de unificação do movimento para enfrentar a alternativa da direita, que não tem proposta para o curto prazo. A direita não tem proposta para curto prazo. A direita hoje, com a Agenda Brasil, está tentando criar uma alternativa, mas ela não tem hoje uma proposta do que fazer no curto prazo. Ela tem dois temas de mobilização intensa: a chamada luta contra a corrupção e a luta pela derrubada da Dilma. Essas duas coisas não são propostas para o enfrentamento dos problemas da nossa economia e da nossa sociedade. Portanto, nós temos que formular, enquanto esquerda, uma proposta ao governo e ao movimento social para escolher 2 ou 3 grandes temas para unificar a nossa luta e continuar aprofundando a luta pela maior igualdade do nosso povo. Então, pessoal, queria muito agradecer.